mantém dessa terra, nesse mercado, nesse terminal, né? A gente também não tem discutido muito o que a gente quer com essa concessão e privatização das terras, né? O poder público está discutindo com a gente o que ele quer com a privatização do mercado. O que ele quer? Por que precisa privatizar, né? A gente não está discutindo isso. Apareceu no nosso último debate, queria reforçar aqui a ideia da gente diferenciar o que é ser proprietário, o que é fornecer o serviço, né? O Lúcio Gregory falava, o poder público não precisa ser dono dos ônibus, precisa transportar as pessoas. E qual é a função do mercado para a cidade? O que precisa estar ali disponível? A gente está discutindo isso? Não, a gente está discutindo o que vai vender, o que vai privatizar, o que vai conceder, e a gente não está discutindo interesse público. Pode passar. A terra é diferente de um ônibus, é diferente de um celular. Ela é um bem que ela não é reproduzível. Esse terreno não é igual ao vizinho imediatamente de frente, né? Ele é fruto de produção social, ou seja, a gente urbanizou esse lugar para a gente ter essa fuga, dar acesso a esse imóvel, né? E ele é base para as atividades econômicas. Eu dispor de terreno, né, significa eu estou dispondo de bens que não são reproduzíveis, né? Eu não consigo fazer um terreno ser igual ao outro, pode ser muito parecido, né? E eles são finitos, as terras têm limites, né? Terra urbana tem limite. Então, eu também não consigo multiplicá-la infinitamente. Então, eu não posso me dispor desse bem como eu dispor do celular, que é um produto. Mas ele é reproduzível, eu posso ter um exatamente igual, as mesmas características, as mesmas fotos gravadas dele, né? É outra coisa. E a terra tem um potencial transformador, ela pode ser utilizada para fazer política de terras. Eu poderia ter terras públicas e controlar preço de aluguel. Eu posso controlar essas terras e controlar o mercado se eu for com terras. E também posso dar destinações devidas, né? A gente viu ali o Haddad sofrendo para fazer creche, ele falava, não tem terreno. Como assim não tem terreno? A gente está vendendo um monte de terreno. Quer dizer, vamos discutir o que a gente quer com essas terras, né? A gente está vendo um monte de propostas para vender, conceder, privatizar e estatizar. Uma delas é a CPR, 67404, que a gente viu, pode passar. Que terras estamos falando? A gente já falou no vídeo, né? A gente não tem um mapa dessas terras, certo? A prefeitura do Haddad já viu os dados, né, de PTU, por mais que eles estejam desatualizados, eles são a única base que a gente tem até hoje, agradeço esse governo. E a gente vê aqui, área de terreno total de 50 maiores proprietários, município de São Paulo, um superproprietário. Estado de São Paulo, proprietário de grandes áreas. Aqui a gente tirou a USP daqui de dentro. Coab, Universidade de São Paulo, CPHU, Caixa Econômica, Eletropaulo, União, todos esses azuis aqui, grandes proprietários, são estaduais. Ou seja, a gente pode fazer uma transformação urbana de vulto, se a gente pegar essas terras e transformá-las. Pode passar. A gente também tem terras muito grandes, ou seja, uma quantidade de área muito grande, né? Mas eu tenho um caso, por exemplo, a Coab, que tem várias propriedadezinhas. Muito mais difícil fazer uma transformação urbana com os imóveis que ainda estão em nome da Coab, certo? Mas é muito mais transformador uma série de outras terras aqui, de grandes proprietários, que a gente está vendo entrando nessa agenda de privatização. Ou seja, muita gente falando de privatizar as áreas do metrô, conceder, né? E a gente não vê aí a proposta tão forte, né, de se fazer o interesse público, mas a gente vê subindo, né, junto com o metrô, que eu dei como exemplo para vocês, o shopping center, né? A gente tem 2 shopping centers em cima do metrô, e até agora a habitação está no plano, né? Então a gente também tem diferentes tipos de terreno. A gente não conhece isso, pode passar. Eu estou falando rápido mesmo, porque não é para você pegar. O X é o número de propriedades. O Coab tem muitas propriedades, mas se somadas tem uma área pequena. A USP tem uma única propriedade, certo? Mas muito grande. Deu para entender? Então aqui são proprietários de grandes terrenos. Aqui são muitos pequenos terrenos, certo? Que dá também para fazer uma transformação.
pegasse esses imóveis sem uso, né? E colocasse no mercado, também daria para fazer um grande mercado de habitação. Aí. Pode passar. A gente mapeou no OBSERVA-SP alguns equipamentos públicos alvos do plano de desestatização. Eu convido vocês, no Momento Sem Internet, para vocês olharem, porque é uma base bem complexa, que tem pequenas praças, tem pequenas áreas, equipamentos sem uso, que está nesse bordo, e que a gente não sabe que pode ser privatizado e não está discutindo para que ele vai ser usado. Né? Então, isso é muito difícil de mobilizar os cidadãos. Mas na hora que você olha, tem uma pracinha do lado da sua casa, ou tem um equipamento do lado da sua casa que não vai ter mais, aí isso ganha relevância. As pessoas estão olhando, não estão nem sabendo, estão discutindo se privatizar é eficiente ou não é eficiente. Isso é um discurso que esconde a informação, pode passar. Bom, a gente também, independentemente do governo estadual, da gestão municipal, a gente nunca teve uma estratégia clara de gestão das terras públicas. E não é à toa, né, que isso acontece. Mas em 2002, o Plano Diretor Estratégico de São Paulo previu o Plano Diretor de Gestão das Terras Públicas. Isso porque muitas das terras públicas de São Paulo são clubes, ocupadas por clubes, por escolas de samba, por uma grande área, né, que inclusive foi objeto de muitas tentativas de transformação urbana. Esse plano nunca saiu do papel. O CASAB, pressionado, CASAB/Serra, pressionado pelo Ministério Público, criou uma Comissão Municipal do Patrimônio Imobiliário que, em tese, faria o plano de gestão dessas terras, não fez. E, ao invés disso, fez uma minuta de alteração da lei orgânica. Que a gente está vendo agora qual é o objetivo. A lei orgânica de São Paulo, ela diz que para você desafetar um imóvel de um bem público, para ele poder ser vendido, ele tem que ser desafetado caso a caso. Então, todos os casos, individualmente, teriam que passar pela Câmara de Vereadores, né, discutir o seu interesse público para ele se transformar, né, e ser vendido. Na prática, essa primeira minuta aqui, ela já previa a possibilidade de desafetar imóveis, não mais caso a caso, mas em bloco. Essa coisa do pacote de terrenos, né, que a gente vai vender e desafetar. Né? Isso é muito ameaçador e já vinha sendo ensaiado há muito tempo, não é agora que o Dória chegou. Enquanto isso, os governos iam dando pequenas permissões de uso, possibilidade de venda caso a caso, inclusive, por exemplo, a Coab alienando imóveis sem viabilidade habitacional. Ou seja, tem casos que são interessantes para o poder público. Não dá para fazer uma unidade habitacional, não tem um uso público interessante, tudo bem, né, se eu alienar. Agora, a questão é, se a gente faz isso num pacotão, a gente está discutindo sobre esse interesse público. Em algum momento vocês discutiram se essa lista da Coab, né? E aí a gente tem um pacote de várias coisas, né? Que eu vou tirar aqui o microfone. Mas a gente deu terreno para o Instituto Lula, a gente deu terreno para a Cirela, está tudo comprovado. Tem um inquérito do Ministério Público acompanhando tudo isso. Vários terrenos bem localizados, na Faria Lima, na Bequim, né? Então, esse caso a caso, a sessão caso a caso também não é pública, né? Ninguém fica sabendo a renovação do Palmeiras ou do São Paulo, como está acontecendo, se a gente está discutindo, se a gente quer que o time continue treinando lá, se a gente quer dar um outro uso para aquele terreno, nem o caso a caso que é adiantado. Ou seja, a gente desconhece as terras públicas, não tem uma estratégia de gestão para elas. Pode passar. Também tem uma outra questão que aparece sempre, né? Pô, Paulo, mas o poder público também não dá um bom uso das suas terras, né? Efetivamente não dá. A gente tem intervenções muito localizadas, os terrenos poderiam ser muito mais aproveitados, se combinar os equipamentos públicos, né? A gente teve várias discussões assim na gestão passada, a possibilidade de você ter um térreo com uma creche e habitação em cima, tudo combinado, né? O que não significa que a gente deva penalizar o poder público. A gente tem que pressioná-lo para que ele faça de um horizonte e uma forma de planejamento desse plano para a utilização desses imóveis, certo? Pode passar. Pode passar.
bem, nesse quadro de concessão, possibilidade de venda e parcerias, como a gente tem utilizado as terras públicas? Eu vou mostrar o resultado que a gente viu olhando o governo do Estado, tá? Para não dizer que a gente está aqui falando de uma gestão, estou falando de um tema. A gente viu o uso de terra pública como garantia de PPPs. Então, a PPP do governo do Estado, uma PPP do governo do Estado, ela tem lá um fundo garantidor. No caso do governo não pagar as contraprestações, ela pode acionar esse fundo e obter os recursos para pagar, para receber ali a sua contraprestação para continuar prestando o serviço, né? Isso é uma garantia para o privado, porque o privado quer, como a Mariana colocou aqui, ele precisa de garantias para entrar na parceria, certo? A questão é que a gente colocou ali algumas terras públicas, vou mostrar, pode passar para o próximo slide, mais um. Por exemplo, esse terreno aqui, ó, foi leiloado, esse terreno com essas casinhas, foi leiloado pelo governo do Estado, para o recurso entrar no fundo da Companhia Paulista de Privatizações. Esse terreno estava cumprindo ou não a função social da propriedade, né? O fato é que um terreno semelhante, que também já tinha sido leiloado, virou esse prédio aqui. Também tinha habitação, né? E virou esse prédio. Então, o que a gente está fazendo com os imóveis públicos? É para arrecadar? É para arrecadar? Ou é para dar moradia, né? E a gente viu situações contraditórias. Para fechar, que meu tempo acabou, tinha mais coisa para falar. A gente vê situações contraditórias do tipo: essa operação urbana é uma das que mais investiu em habitação, né? E aqui, esse mesmo governo do Estado, com esse recurso para as parcerias público-privadas, estava fazendo uma parceria público-privada de habitação para construir novas unidades habitacionais. Então, qual é a contradição? Para eu ter recurso para pagar essas parcerias, eu vendo terra. Ou seja, eu tenho uma população que precisa, que é removida. Com esse recurso eu faço o quê? PPP habitacional, novas unidades, certo? Então, é contraditório. O que eu quero mostrar é que a gente vai discutir o que a gente quer fazer com essas terras. Antes de aliená-las, antes delas comporem fundos, né? Eu estou dando um exemplo prático para vocês tentarem entender um pouco como essa lógica se fecha, né? Usando um outro governo, que é o governo que a gente está estudando. Obrigada. Uma coisa, Obrigada, Paula. Agora, vou falar de concessão dos terminais. Boa noite, todo mundo. Eu sou o Rafael Calabria, falou prestador do IDEC, Mobilidade Urbana. E, bom, o IDEC está usando a mobilidade aqui, usando São Paulo como exemplo, mas a ideia é atuar no tema nacionalmente. E esse ano, nosso tema inicial seria a licitação de ônibus, que não saiu, e foi atropelado aí pela concessão do 367. Começamos a acompanhar desde o quinto na pauta, vou botar em primeira lá as pressas, não vou ficar falando aqui do processo todo. E vou focar já nos terminais. Os terminais têm a especificidade do 367, que já tinha uma lei anterior, de 2015, uma lei que foi um projeto do vereador Maurício Neto, a lei, hoje, lei em vigor 16.211 de 2015, que já concedia os terminais com a mesma lógica que o 367 prevê, só que com uns detalhezinhos a menos que eu vou detalhar depois. E basicamente a professora já apresentou todas as ideias que a gente vai colocar aqui, 5 terminais também, que é a clara falta de demonstração de interesse público na concessão, embora o terminais não seja coerente à concessão, o edital e 3 pilotos que saíram já em pré-consulta não tem diretrizes, ideias, vontade de fazer o território, planos do território. Calabria, só em pé, mais perto aqui do... Tanto quanto os 3 terminais que saíram em consulta, eles são só um termo de concessão para concedência privada
e não tem diretriz, não tem nenhum interesse público, é só o termo financeiro, do custo, como a professora colocou. Enfim, é a perda da prefeitura no ativo que ela teria. O prédio Police Neto, ali por 16 e 11, ela tinha lógica de conceder o terminal para a privada, verticalizar para diversos usos, para com o dinheiro que ela lucrava na verticalização, ela vinha investir no terreno e no entorno. Ele já colocou esse mesmo prédio original, estava investindo um raio de 600 metros, para melhorar a acessibilidade, praças, reformar calçadas, enfim, trazer melhorias ciclovias, como de mobilidade. Então ele já tinha essa lógica bem simples de construir o cara investir em torno. O 367, ele tinha já desde o texto original, que foi aprovado em 1º de junho, mudanças textuais já, diferente dos outros artigos que só listavam, para terminais ele tinha já um avanço da discussão. E ele colocava alguns itens preocupantes, eu vou aqui destacar três na verdade. O primeiro é que ele mudava o investimento do órgão privado, do terreno, para os terrenos do entorno, que é bastante curioso, porque os terrenos do entorno não são da prefeitura, e o texto 367 coloca assim, uma explicação de como vai ser feito, por que foi feito isso, os terrenos do entorno como possibilidade para o privado, o concessionário, no caso, explorar também. Em conversa depois com a Secretaria, com a SP Parcerias, SP Urbanismo, eles colocaram para a gente que a ideia era terminais que não tem espaço aéreo, que é o terreno acima, espaço acima para construir, poderiam ocupar esse terreno. O exemplo que eles deram foi o terminal Amaral Gurgel, que quem não sabe é sobre Minhocão, então não dá para construir em cima. Vou falar um pouquinho mais depois. O outro item preocupante é que o texto original do Polis falava que fica a concessão, tudo volta para o poder da prefeitura para não poder fazer o que ela quiser, conceder ou passar a operar, enfim. Daqui a 20 anos saber como vai ser a situação, mas voltar para a prefeitura retrabalhar o terreno. O 367 fala que não, a construção fica com o concessionário para sempre, né, eterna, e a prefeitura recebe de volta só as áreas terminais do terminal essenciais na operação do terminal, ou seja, lojinhas e quiosques no terminal também ficam com o concessionário. O que é curioso, porque a prefeitura ia ficar daqui a 20 anos, aliás, vai, se o texto foi aprovado assim, vai ficar daqui a 20 anos com o terminal, sem ter espaço aéreo em cima para poder explorar e fazer alguma outra coisa, vai ficar com o terminal micado, né, sem poder aproveitar. A explicação deles, de novo, foi que, com o interesse de investir em habitação você não pode tomar do proprietário e conceder. Então, a habitação tem uma posse, um dono que precisaria ficar permanentemente com o terreno. E o que é curioso nos dois casos das explicações deles é que se trata de duas exceções, né? Uma exceção de uso, que é a habitação, e tem vários outros. O outro é o terminal Amaral Gurgel, que é o único da cidade que não tem espaço aéreo. E eles modificaram toda a legislação, abrindo brechas para flexibilizar o investimento do funcionário privado, baseado em exceções. Né? O outro item que eu ia falar que é preocupante, que não tem nenhum avanço, é um pouco menos estratégico, porque não envolve dinheiro e posse, como os dois que eu falei, mas é a falta de diretriz para a mobilidade do terminal, dos usuários, de quem vai entrar no terminal, de quem entra de bicicleta, que é louco porque se refletiu nos 3 pilotos que eu falei que saíram. Saíram em junho como projeto piloto a concessão do Princesa Isabel, do Capelinha e do Campo Limpo. E tanto o PL quanto os 3 pré-consultas, elas não citam a mobilidade urbana em nenhum aspecto. Parece que está se concedendo um galpão em branco, vazio. Nos fala de ônibus, nos fala de pedestre, nos fala de ampliar uso, operação, plataforma, nos fala de nada de terminais. Não tem nenhuma diretriz do que a empresa vai fazer com aquele terminal, deixando totalmente esvaziado, né? E correndo todos os riscos que mais não foi debatido semana passada, de que quando a empresa ocupa o bem público, ela vai se comportar visando as preocupações dela, as preocupações do interesse público, deixando o terminal desatendido, né? sem ter uma diretriz, sem ter uma coerência para a mobilidade urbana. Esse ponto eu acho bastante importante, porque é uma preocupação muito clara de concessão que teve tanto nos terminais quanto no bilhete, que o Bruno vai falar depois, que é a falta de diretriz
que a pessoa chama de interesse público para a concessão. Um exemplo bem simples e claro, bem explicado para a empresa fazer, que tem a ver também com o vigor, é a informação do usuário. O terminal é um terreno enorme, com espaço para paredes, para painéis, para informação do usuário ampla, telas, touchscreen, enfim, podia ter um monte de opções. E sem uma diretriz que obriga isso, nada vai obrigar o funcionário a fornecer esse item que é obrigatório por lei. A gente tem um exemplo em São Paulo hoje, da construção de pontos de ônibus, que foi assunto semana passada, que é outro exemplo de uma concessão que não cita o sistema de mobilidade que ela está incluída e não tem informação do usuário, isso é uma coisa mínima no ponto, óbvia para qualquer um que entra no ponto de ônibus, ela não está implantada, porque não está prevista no digital, não está prevista no contrato com as empresas. Então, a nossa preocupação nesse aspecto é falta de diretrizes, que é gritante, tanto no PL, no 367, no 16.201 que está em vigor, também tinha poucas, e a desculpa deles é sempre essa, que vai estar digital, vai estar na concessão, mas já saíram 3 pilotos, como eu falei, com pouquíssimas avanços nesse aspecto. Só para explicar rapidinho, esses 3 que saíram é porque o 367 atrela a concessão do terminal à construção de um plano de interesse urbanístico, o PIO, no entorno do terminal. E uma vantagem que a gente tem é que o PIO, por lei de 2016, obriga a ter 2 consultas públicas. Então eles colocaram na praça a primeira dessas consultas, que deveria ser o diagnóstico e o plano para o terminal, e tem só o diagnóstico. E vamos ter ainda, esperamos, uma segunda consulta desses 3 primeiros, e eles prometeram, que também é assustador, como o caso do PL de terras, no final do ano, a abertura dos outros 24 terminais de uma vez só para concessão. Então, vamos ver aqui, vamos ver para as conversas depois. Falta total de diretrizes no edital e no PL. O EU está usando como exemplo de que não adianta a companhia de mercado digital, porque sai o edital sem o que foi prometido. A flexibilização econômica, né, da posse da concessão, baseada em 2 exceções, que foi muito pouco debatido e embora tenha tido pressão e discussão durante o processo de discussão da segunda votação, não foi mudada, foi aprovado semana retrasada com esse texto ainda, flexibilizando a posse para o funcionário sem prazo e flexibilizando investimentos sem explicar como no entorno. E, claro, o marcante foi a pressa, começou a votar, a pressa de colocar os 24 em concessão, sem saber dos 24 na cidade inteira. Qual tem vocação de habitação, qual tem vocação de escola, de educação, de shopping, de comércio, enfim, qual tipo de shopping vai ser feito. A gente está com um PL bastante amplo, bastante sem amarras, e a prefeitura, como a pressa foi demonstrada no PL, e até nos exemplos extremões do PL, né, saiu em julho, deixando a gente bastante preocupado, e bom, basicamente isso que eu queria colocar. Obrigado. Para continuar no mesmo tema, eu vou passar para o Bruno para falar do sistema de bilheteria. Oi, boa noite, gente, tudo bem? Meu nome é Bruno Biori, eu sou pesquisador da rede norte-americana sobre vigilância, tecnologia e sociedade, a LAVIX. Nos dias 30, 1 e 2 de dezembro vai ter o nosso próximo congresso em Santiago do Chile, então todos convidados, se vocês puderem acompanhar. Eu vou utilizar o caso do sistema de concessão, do plano de concessão do sistema de bilhetagem eletrônico, para primeiro fazer um ponto, uma contextualização, dar um passo para trás e ver como que esse caso se encaixa numa agenda muito mais macro de cidades inteligentes e qual vai ser a discussão que a gente está tendo com esse caso a partir para olhar isso do ponto de vista um pouco mais genérico, um pouco mais amplo, porque uma série de outros casos vão bater e a gente vai enfrentar essa mesma tensão que está aqui no caso do sistema de bilhetagem. E aí sim, numa segunda parte eu vou fazer pontos bem específicos sobre o que isso impacta na privacidade do cidadão e na proteção dos dados pessoais dos cidadãos. Bom, essa concessão do sistema de bilhetagem se encaixa
nessa agenda um pouco mais ampla de cidades inteligentes, que é basicamente o quê? Você utilizar tecnologias de comunicação e informação para a racionalização e utilização da gestão pública e dos serviços públicos. Se a gente for olhar a própria agenda e o plano político do Dória foi nesse sentido, de criar as chamadas Smart Cities ou cidades inteligentes. Quando você vai olhar também, em termos de concessão, a palavra otimização e eficiência vem bem cravada, vem bem rotulada. Então, uma vez que você tem esse termo de referência e você propõe que a parceria público-privada seria justamente para você entregar tecnologia de informação que daria um maior progresso no processamento dessas informações, desses dados pessoais do cidadão, você atingiria um ponto ótimo de eficiência na prestação desse serviço público. É isso que está, pelo menos em questão, está bem sinalizado ali naquele termo de referência. Bom, isso em si não é novidade, porque vocês, melhores do que eu, sabem que o quanto é importante você conhecer bem o cidadão para você, por exemplo, planejar, ter um planejamento ordenado de uma cidade. Era para isso que servia o censo e é para isso que ainda serve o censo. Só que quando você tem essas novas tecnologias, como Big Data, o algoritmo, ou coisa do gênero, o poder computacional ele progrediu quantitativamente e qualitativamente. A gente consegue armazenar e processar mais dados e você consegue extrair mais informações desses dados. É isso que está no pano de fundo de cidades inteligentes. E aí quando você vai olhar justamente para quem são os players, os atores que têm essas ferramentas tecnológicas, via de regra você vai encontrar isso justamente nesses atores privados. E é daí porque que a agenda de cidades inteligentes normalmente é tomada por parcerias público-privadas. Então, nessa questão de cidades inteligentes, vai ter um pano de fundo e uma atenção muito clara de qual que é a governança desses dados que deve ser colocada em prática, seja pelo próprio setor público, seja para aquele que é o parceiro privado do agente público, do gestor público. E aí é que eu entro na segunda questão, no nosso segundo ponto, que é analisar isso do ponto de vista da concessão do sistema de bilhetagem. Eu não sei se vocês acompanharam, mas assim que foi anunciado a concessão do sistema de bilhetagem, o que causou mais comoção social seria a venda, ou pelo menos a utilização desses dados pelo parceiro privado, da maneira como ele bem entendesse. Não havia ali regras bem claras de como poderia ser feito o uso desses dados. Isso ficou um pouquinho mais claro quando a gente vai analisar o termo de referência dessa licitação específica. Eu convido todos vocês a fazerem a leitura disso para poder melhor se informar, porque muitas coisas não estão bem claras na mídia, mas aqui a gente já tem algumas pistas disso. Isso fica claro quando a gente vai olhar o escopo ou outras seções desse termo de referência, em que expressamente diz que o parceiro privado, o concessionário, ele tem que demandar estudo, ele tem que sinalizar quais vão ser os possíveis usos ou receitas secundárias acessórias dessa concessão. E aí ele diz expressamente que o concessionário pode gerar receitas, por exemplo, a partir da publicidade nos aplicativos ou coisa assim que vale, ou de qualquer uso comercial dessas informações. Ou seja, no frigir dos ovos, na prática ele está dizendo o quê? Há possibilidade de, a partir desses dados pessoais coletados por o bilhete único, ou seja, para onde você vai, com que frequência você vai, qual é a sua rota de deslocamento, enfim, por onde você anda diz muito sobre você. E é por isso que é um ponto sensível para a privacidade e a proteção dos seus dados. E aí quando você abre essa brecha, pelo menos dá a entender que pode ser feito esse uso comercial desses dados, você abre ali um flanco, ou pelo menos uma possibilidade muito rentável da utilização desses dados. E que extrapola qualquer coisa que, enquanto você, cidadão, pensa que vai estar sendo gerenciado aqueles dados, que, por exemplo, seria para fins de mobilidade urbana. E aí que eu quero chegar no ponto, esse caso do sistema bilhete único, ele exemplifica muito bem qual que é a racionalidade dentro de dois conceitos de como que você compreende o que seria cidade inteligente. Cidade inteligente, quando você tem mais sensores que coletam esses dados pessoais, seria para você simplesmente ter novas fontes de receita, utilizando os dados pessoais do cidadão como um ativo
para gerar mais receita, mais fluxo de caixa, por exemplo, equacionar econômico-financeiramente a formulação de políticas públicas, ou esses dados serviriam como ativo para você justamente pensar formulação de políticas públicas mais bem articuladas que gerasse eficiência e melhoria na qualidade de vida do cidadão. Por exemplo, o que você espera aqui enquanto cidadão do seu dado pessoal sendo coletado do seu bilhete único? Você espera, e é razoável isso, que seja utilizado para fins de mobilidade urbana. Talvez o deslocamento, você pensar como que durante o tráfego o sistema ferroviário, o sistema de ônibus, ele pode ser de forma simétrica ou de forma combinada, ter mais rodas, mais ônibus ali, mas você não espera, enquanto cidadão, que aquele seu dado seja utilizado para fins secundários, que é, por exemplo, te direcionar a publicidade ou coisa assim que o valha. Então, quando a gente está discutindo esse caso em específico e outros casos que estão por vir, como, por exemplo, a expansão do Wi-Fi público ou outros momentos que, enquanto você, cidadão, seu dado está sendo coletado, você, de certa forma, está sendo monitorado, para a gente saber qual vai ser o conceito de cidade inteligente que a gente vai querer ter daqui 1 dia, 2 anos, 5 anos. Se é uma cidade inteligente, enquanto que o gestor público ele utiliza os dados do cidadão para efetivamente gerar melhoria na qualidade de vida dele, ou simplesmente utilizar esse dado como ativo para gerar receita, para gerar fluxo de caixa para o gestor público. Eu acho que esse é um caso bem exemplificativo e forte para a gente trazer de maneira um pouco mais concreta qual que é essa tensão do debate entre cidades inteligentes e produção de dados e privacidade, para a gente poder realmente qualificar esse debate. E por que eu digo isso? Porque cada vez mais uma sociedade onde que, a todo momento, estão sendo coletados dados pessoais seus, estão sendo automatizadas decisões com base em dados pessoais seus. Hoje o crédito que você toma levado em consideração aquele perfil seu, hoje o conteúdo que você olha numa rede social é direcionado com base num perfil seu, hoje a publicidade que você olha, amanhã a saúde vai ser assim, o benefício social que você tem no governo também é tomado com base nos dados pessoais que coletados seus, ou seja, o exercício da sua cidadania ele está cada vez mais condicionado sobre o controle que você exerce sobre as suas informações pessoais. E no final do dia, a relação entre munícipe e município vai ser decidida, parametrizada com base nessas informações. Então, o uso que vai ser feito do seu dado pessoal é, em última análise, uma capacidade sua de autodeterminação para você exercer a sua cidadania. E aí, uma coisa que me assusta e eu só deixo para reflexão muito se disse no termo de inferência quais seriam essas possíveis receitas secundárias, receitas acessórias, dando assim quase de antemão quais seriam esses possíveis usos secundários dos dados pessoais, mas muito pouco se falou em qual seriam as práticas ou as boas práticas que deveriam ser levadas em consideração com relação à proteção dos dados pessoais de privacidade. E aí tem 2 ou 3 cláusulas e uma delas é, vírgula, a proteção dos dados pessoais nos termos da legislação aplicável. E aí eu pergunto para vocês, qual é essa legislação? O Brasil não tem uma legislação de proteção de dados pessoais, uma lei geral de proteção de dados pessoais. A nível federal, isso ainda está sendo discutido no Congresso Nacional. E a nível municipal, a gente poderia pensar numa lei local, uma lei municipal, para justamente colocar direitos e deveres do cidadão e do município com relação à gestão dessas informações. Então, quando você tem disposições genéricas como essa, você não tem garantia nenhuma de como que vai ser feito o uso, o processamento e o compartilhamento dessas suas informações pessoais. E, em última análise, qual vai ser a sua cidadania, como que você vai exercer essa cidadania a médio, a longo ou a curto prazo, como é nesse caso. Eram essas reflexões que eu gostaria de trazer e olhar para esse caso do bilhete único de uma maneira um pouco mais ampla, na agenda de cidades inteligentes. Era isso, obrigado, gente. Milhões desse recurso. Então, antes de conceder a gestão, nós precisaríamos fazer pela Câmara, pelo Ministério Público,
uma longa pesquisa por que esses recursos não estão sendo utilizados. A principal queixa, por exemplo, dos usuários, pensionados, são os banheiros. Bom, me parece que com 6 milhões de reais em caixa daria para fazer muitos banheiros, sem precisar colocar na parede a DECA, que é patrocinadora aqui do IAT. Vocês viram ali, né, para os ensaios da DECA. Então, 6 milhões de reais, nós poderíamos também fazer bons investimentos progressivamente nos mercados públicos. E aí a contrapartida seria reformas na parte externa, novas redes de esgoto, acessibilidade, justamente. Então, a grande preocupação aqui é como o Estado, ao longo de um longo tempo, vai deixando de fazer investimentos sociais em áreas de garantia de direitos, para depois, a preço de banana, já que estamos falando em alimentos, vender esses equipamentos públicos tão importantes para a garantia da soberania alimentar. E vejam, isso é um debate que está até posto nos grandes jornais, nas discussões que aparecem rapidamente. Mas nós nunca discutimos assim, o que está por trás dessa falta de planejamento. Nos primeiros mercados, o lado da ATI, ele inunda de vez em quando. Desde 1977 já tem esses registros. Agora, o Itamar pegou fogo. A gente tem, de fato, uma ausência de políticas de infraestrutura, de combate a incêndio, de emergência. Então, será que o privado, como eles propõem, vão dar conta dessa resposta de distribuição dos alimentos de forma adequada? Vejam, as pesquisas mostram que nós temos cerca de 1 quilômetro a uma família poder transcorrer para ter alimentos de qualidade. O que hoje, em muitos estudos, chama de desertos alimentares. Eu não gosto muito desse conceito, mas dá para entrar aqui agora no debate, mas hoje em dia nós temos uma grande iniquidade no acesso aos alimentos. Nós temos que andar muito para obter alimentos de qualidade. Quando se consegue atingir, depois de 1 quilômetro andado, as famílias geralmente conseguem obter laranja, cebola e limão. Então, é incrível como a gente está deixando de lado uma grande discussão sobre o abastecimento público. Próximo. E aqui, vale a pena para a gente começar a pensar com que estratégias nós vamos nos lançar, não. Por exemplo, dialogando com o Ministério Público e judicializando este processo. Apenas em 2006, a Constituição teve uma emenda que garante a alimentação como um direito social. Então nós temos que mostrar como que essas concessões públicas vão ameaçar o direito à alimentação. Na semana que vem, os peticionários vão entrar com uma da segurança pelo processo como tem sido feita a concessão. É importante que outros coletivos também denunciem e façam representações no Ministério Público. E também pensar como é que essa concessão pode afetar outros direitos coletivos, como o do patrimônio material e imaterial. A alimentação, a cultura alimentar faz parte das nossas características culturais e como nos identificamos. Essas concessões podem ferir das declarações da ONU, da Unesco, que o Brasil é signatário, da Declaração da Diversidade Cultural. Nós temos um conjunto de direitos que estão sendo ameaçados ou que já estão sendo violados e que no nosso debate, a cada encontro, nós temos que ir apurando o nosso olhar sobre eles e criando estratégias para enfrentamento dessa situação. Então era isso que eu falava. Eu tenho a Declaração Universal da Diversidade Cultural e no artigo 7 fala do patrimônio cultural e como a gente já pode se apegar a ele nesse enfrentamento do processo tão rápido que acontece lá na Câmara. Diferente do mercado municipal da Cantareira e do Quinjo, Amado, que são esses dois que já foram entregues pelo seu valor turístico, os outros terão 6 meses para a definição do modelo. Eu acredito que ainda nós temos muito que interferir e podemos já fazer algumas discussões mais agudas que não tivemos tempo neste último processo. Então, por fim, é pensar isso, como que a gente pensa o mercado para regular estoque, para regular preço, contribuir para o desenvolvimento urbano mais justo e garantir esses curtos circuitos de alimentação. Só mais uma próxima, por favor. Esse aqui que você vai fechar. Nós, no Conselho, em plenário, nós deliberamos por uma recomendação, encaminhamos para os vereadores, encaminhamos para o prefeito, por ser um órgão de assessoramento. Infelizmente, não é uma prática desse governo
ouvir a população, a participação social, mas nós registramos, porque vai que os arqueólogos, né, daqui uns 30, 40 anos, pesquisando, acham alguma coisa, nós não ficamos quietos, nós nos posicionamos. Então, nós falamos da importância dos mercados sobre isso. Acho que a recomendação é muito útil para quem for fazer outras representações judiciais, questionando a questão do financiamento, da participação social, e apresentamos algumas sugestões, como em vez de criar um consórcio de permissionários com os mega investidores, que a gente já sabe quem é que vai ter prejuízo, nós pensamos na ideia de ter comitês de gestores locais, onde os permissionários não têm que se ver como grandes investidores, mas sim, junto com a população, junto com o poder público, se vejam como um dos atores a gerir esses equipamentos públicos. E para isso, ter um plano de ação estratégica em segurança alimentar e nutricional, que seja a condição para que esses novos gestores lancem mão à medida que forem implementando aqueles investimentos previstos no modelo de concessão. Eu sou o André, muito obrigado pelo debate, para a gente aprofundar essas estratégias e pensarmos como são violados sistematicamente os nossos direitos. Obrigado. Boa noite a todos e todas. Agradeço o convite, especialmente ao IAB, que me convidou para essa noite de debate. Agradeço os colegas que falaram bastante por último. É um exercício um pouco mais difícil. Fui convidado para falar sobre mobiliário urbano, mas conversando um pouco da adaptação antes do evento, vou falar um pouco sobre espaços públicos, né? Porque tanto o PL, todos os temas que estão falando aqui essa noite, tem a ver com espaços públicos, né? Todos os assuntos que foram pautados pela mesa têm a ver com os espaços públicos, que não são somente as praças e os parques, tá? Mas são também o patrimônio da coletividade. Acho que podemos falar sobre patrimônio público e patrimônio histórico. Eu tenho algumas impressões pessoais desse processo, né? Eu participei da gestão pública na última gestão durante 4 anos, trabalhei em concessões, em projetos dessa escala, e entendi que tem uma confusão muito grande nos PLs, que no meu entendimento é uma confusão proposital. Né? Misturar tudo, embaralhar as cartas do debate é essencialmente proposital, para que a gente não se entenda muito bem o que nós estamos discutindo, para quem, como e quando. A gente tem que ficar atento a isso. E minha participação aqui, eu vou tentar esclarecer algumas questões. Eu acho que o primeiro artigo do PL fala que essa questão de estatizar tem a ver com a prefeitura focar o seu assunto nas áreas essenciais. Primeira pergunta, quais são as áreas essenciais para esse governo ou para os governos que a gente tem vivido no Estado e na União? Educação, saúde, está na Constituição, não pode falar isso. Os espaços públicos, o lazer, o parque, a cultura, a mobilidade, são áreas essenciais? Se são áreas essenciais, eu tenho que focar minhas energias, o meu trabalho nessas áreas. Pois bem, se são áreas essenciais, eu tenho que trabalhar para incrementar e melhorá-las. Eu não vou vendê-las ou não vou gestá-las a terceiros, sem deixar muito claro o que isso representa para a sociedade. Porque os projetos não falam sobre isso. Né? E aí tem um entendimento não só do executivo como do legislativo, que pode se falar depois. A sociedade tem que ser atenta a isso, não pode permitir que se fale depois. Sobre a mobilidade, ligada um pouco à mesa, tem os terminais, tem a bilhetagem. Está em discussão também a questão do transporte, né, das linhas. As 3 questões são articuladas e elas estão divididas no debate. Né? Sobre os mercados, eu pergunto, por que são os mercados históricos e turísticos os primeiros? Então, não se está alienando o mercado, concedendo o serviço de mercado à regulação. Ali está se concedendo um patrimônio. Né? 2 edifícios de patrimônio histórico, tombados com um patrimônio que representa a história e a memória da nossa cidade. Assim como também o Pacaembu representa a história e a memória, né? Porque se você for olhar, jogo de futebol não é serviço público. Né? Porque se é lazer, cultura e entretenimento da população, é em certa parte. Né? O público do Pacaembu faz um pouco isso. Mas se isso não é essencial, né? Por que está se concedendo isso? Por que está se alienando isso? Vocês sabem que desde 2012 tem no Tribunal de Contas o projeto de concessão das garagens subterrâneas no mercado municipal, na Praça da República, na Praça João Mendes, e que o Tribunal de Contas barrou isso
que diz que estacionamento público não é interesse público, portanto não tem que ser concedido. A gente não sabe disso, mas isso é uma discussão que se arrasta há 5, 6 anos. Né? Então, nesse rol de questões que vão ser concedidas ou alienadas, são diferentes. Conceder o conceito do serviço, alienar o bem do patrimônio. Está tudo sendo misturado. E no evidentemente é proposital para a gente não, para que nos passe as questões essenciais do debate. Isso tem que ficar atento. No legislativo tem aprovado com absoluta maioria, e no executivo tem diversas questões. Né? Acho que os dois poderes aí que tem que ser discutidos. Né? Não é a questão só dessa gestão, mas também a questão do legislativo, que está confundindo um pouco a cabeça da população. Nesse sentido, falar de espaço público parece que um grande ganha-pão do espaço público é a publicidade, que começa com o mobiliário urbano, que acho correto fazer isso, inclusive quando eu estava na gestão, eu propus um PL de bancas de jornal junto com o executivo, que foi amplamente combatido pelo Instituto de Arquitetos na época. Né? E hoje a gente vê que as coisas mudaram bastante, a gente está combatendo uma questão muito maior, mas como era muito pontual aquela questão, e isso vai se relacionar com os parques, por exemplo, ou para o próprio mercado. Saiu um jornal hoje, na Folha de São Paulo, a notícia que publicidade será a contrapartida do mercado. Ora, se eu estou concedendo uma questão administrativa, se eu estou concedendo uma questão de gestão de um bem público, obviamente o privado vai fazer isso porque quer ter algum recurso e vai maximizar esse recurso. Né? Com que interesse ele vai fazer isso e como isso afeta a população? Né? No espaço público pode ser o mobiliário, tirar o mobiliário. Nos parques será isso? Vão alugar os parques para eventos, não vão deixar a gente entrar? Tudo bem que a gente não vai pagar, porque a gente talvez não possa entrar mesmo. Né? Por que não faz nos mercados da periferia? Por que não faz nos parques da periferia? Por que não faz nos terminais de Brasilândia, Vila Nova Cachoeirinha, lá de Guaianazes, etc. Por que faz nas questões que tem interessados diretos? E se tem interessados, por que não apresenta o projeto? Acho que transparência e ética no processo do espaço público e do uso público é essencial para a gente construir a nossa sociedade. Né? A gente vem passando por um momento de sociedade muito complicado, né, de muita divisão ideológica, sem objetivos comuns. E se a gente continuar com essas transparências, a gente vai piorar esses objetivos. Então, quando a gente fala em vender áreas verdes, é muito complicado. Por exemplo, o terminal Parque Princesa Isabel, Praça Princesa Isabel, é em cima de uma praça. Aquilo é uma área verde. Se eu for conceder o direito de superfície para conceder e aumentar o potencial, eu vou construir sobre a área verde. Pode? Não pode. Então, eu vou mudar o zoneamento para fazer isso. Isso está claro no projeto? Não, isso não está claro. Né? O patrimônio histórico do mercado, o Kinji, que são lá do começo do século, né? O que vai acontecer com esses mercados? Vai tirar os direitos promissionários, vai melhorar e desempenhar melhor a questão turística, vai organizar o fluxo de pedestres em volta, vai explorar o estacionamento, porque não é regular o abastecimento. Então, por que isso não está escrito no projeto? A questão da bilhetagem, com muita precisão, né? Isso está vinculado também com o sistema de estação de ônibus. Por que isso não está vinculado e associado? Por que não tem contrapartida nesse melhor? Por que esse recurso não é para minimizar o subsídio do ônibus? Para não aumentar a tarifa de Paula falou um pouco sobre isso. Né? Então, tudo que se refere a espaço público e uso público, a gente tem que ficar atento, porque isso está mascarado nos processos de discussão que a gente está vivendo. Né? E a gente pode perder a chance, né, de explorar melhor e incrementar melhor a nossa sociedade. Então, eu convido vocês a fazerem uma reflexão sobre o que é cada coisa. Acho que vender terra, tem terra que deve ser vendida mesmo. Não são todas. Quando bota tudo, é para vocês perceberem quais são. Conceder o terminal, eu acho que tem que conceder o serviço do terminal, para ter um melhor serviço, para ter banheiro limpo, varrido, o elevador para alta acessibilidade funcionando sempre, um terminal adequado. Mas o que isso deve em contrapartida para o município? O mercado, o patrimônio vai restaurar, vai trazer um incremento adequado, garantindo ali alguns direitos que são perpetuados, é importante. Mas por que isso não está refletido? Então, acho que a gente tem que viver, a gente vive na cidade hoje com uma exploração de espaço público muito grande. Os termos de cooperação cresceram muito nos últimos meses, muito. E se vocês andarem na parte rica da cidade, não na periferia, na parte rica da cidade, vocês veem que a praça está bem cuidada, que a grama está parada, o bueiro continua entupido, né, mas isso ainda continua um cenário de cidade. É isso que a gente quer para a nossa cidade? Acho que não. A gente, nessa sala, que pelo menos não me parece que seja o principal objetivo. Então, a gente precisa refletir
como é que está sendo construída aos poucos uma privatização do espaço público. Não para ficar bonito como cenário, mas enquanto uso. Né? Enquanto uso. Então, eu vou essa reflexão que eu queria contribuir. Eu ia falar de outra coisa, mas acabamos aí colocando isso. E tem que tentar entender que esses projetos de lei tentar separar o que é bom, o que não é bom, não jogar fora tudo. Né? Pressionar os nossos vereadores a também fazer essa discussão. Parece que a Câmara está surda sobre a discussão. Né? É muito importante que a Câmara fique atenta, ela está surda. Eu não tenho visto debates substanciais, concretos na Câmara. Me acompanhei em algumas audiências públicas. É importante que os próprios vereadores que em novos mandatos, que eram tão eficazes na discussão anos passados, esse ano não se demonstram com tanto vigor e com tanta clareza. Isso precisa ter propósito também. E, na minha opinião, uma opinião pessoal, eu não estou aqui representando nenhuma entidade, então eu fico aliviado um pouco a falar isso. Eu acho que a gente está tendo uma chance de desenvolver uma cidade melhor e não tenho dúvida que parar tudo isso é proposital para confundir o cidadão e confundir a sociedade. Agradeço o tempo de vocês. Bom, agora a gente vai abrir para inscrições. Se tiver pouca gente, a gente faz divididamente, senão a gente faz em blocos. Alô, boa noite. Meu nome é Henrique, eu sou formado em arquitetura lá em São Carlos. Tive aula com a Bio e outros tantos. E recentemente tenho feito alguns estudos na FUFELESH sobre a história sociocultural do futebol. Uma das coisas que foi colocada pontualmente aqui, mas que a mim me preocupa um pouco, até pelo conceito de preservação do patrimônio, do Odefat e companhia, como se define que, por exemplo, um conjunto como o Pacaembu, o tobogã é uma parte dispensável de todo o resto. A questão do patrimônio imaterial, por mais que tenha sido obra do Maluf, a concha acústica, mas a questão é o patrimônio material de 50 anos e um tanto de história. O tobogã é onde o aposentado não paga, o menor de 12 anos não paga, onde o Santos cobra R$20 inteira, 10,5. E isso aí não paga o cachorro quente nas arenas. As arenas que, quando tem show de julho, do março, São Paulo, por exemplo, vai lá mandar 5 jogos até o final do ano dos 8 que tem de mandante. Mas é muito mais que isso, são 3 mil crianças na parte do complexo esportivo. É toda uma disputa que já vem dos vizinhos da região do Pacaembu. Eu queria ter um pouco dessa compreensão de como, até que ponto isso pode acontecer. Particularmente, veio também só informar que a sociedade em geral, que gosta de futebol, que se refere a mais ou menos 80% do país, já se organiza. A gente, esse final de semana, eu digo, o pessoal que está organizando o plebiscito, a solicitação do plebiscito, mais a ANATORG, a Associação Nacional das Torcidas Organizadas, as mesmas que organizaram o encontro em prol do Chapecoense, torcidas de várzea, que também vão perder o campo de Marte, outros campos de várzea da periferia. Vamos lá fazer aquilo que eu acho que é a melhor maneira para defender o espaço público e ocupá-lo. Então a gente foi esse final de semana fazer um lindo churrasco na Charles Miller, coletamos assinaturas do plebiscito, mas também fizemos um protesto silencioso, de meramente estar ali, levou um show de rap, show de rock, crianças curtiram o espaço, e no fim, os seguranças do Pacaembu estavam quase assinando o projeto lá, todos de maneira prática mesmo. É isso, eu queria também entender um pouco nessas ferramentas de enfrentamento, como romper essa surdez seletiva desses processos aí, então, determinados a decidir o caminho. Como formado em direito da questão, mas essa última apresentação, quando você falou dessa parte da acordo de colaboração, né, das prefeituras ricas, né,
bairros com alto poder aquisitivo, pessoalmente nos jardins, mas eu trabalho no centro. E tem um projeto pessoal que é uma reconquista do trecho histórico, ali na Colina Histórica. Então eu estou vivendo entre dois mundos, né? Então ao mesmo tempo tenho acompanhado toda a equipe Vitória também. Porque eu tenho esse interesse pessoal no caso do Triângulo Histórico, tá certo? Se fosse o pessoal do PT também estaria acompanhando, isso não tem nada a ver com o partido, né? Então quando eu passo no meus jardins, em Pinheiros, a região da Previdência, é maravilhoso. Realmente o Paulo Matias, que é o prefeito regional, está fazendo milhões de crianças, com bolsas, com 9 de julho, e parece outro país, outro mundo. Aí eu olho no centro histórico, fico concentrado nos meus 6 quarteirões aí, do Triângulo, da 15 de novembro, com a direita e a São Bento. Mandei para todo mundo o projeto, coisa super simples. E eu vejo cada vez está pior. Agora quase destruíram na calçada da Aulas Penteadas, onde você fez no Brasil. Então, resumindo a questão, ou seja, realmente, Zona Rica tem interesse, tem uma série de planos de concessões, privatizações, ou seja, realmente como os terrenos e todas essas coisas. Tomar muito cuidado para monitorar isso, não ter uma geração uma coisa quase impossível, mas é visível que está focado nessas áreas aí. Como é que fica então a periferia e o centro histórico? Isso é uma coisa que eu falo, não precisa ficar terreno por terreno naquela lista enorme. Ou seja, os blocos são visíveis, ou seja, todos os focos estão nessas áreas de alto potencial consultivo, não só arquitetura, etc. O que seja, o centro histórico está aí, hoje está lindo, por acaso, está iluminado em tudo rosa, né? Mas só está dando muito devagar. Ou seja, então é meio visível mesmo, ou seja, parece que esses contratos, esse plano já serve para ver. Você revela que não tomou posse, já vamos pegar agora esse negócio. Então está visível, não precisa tentar. E eu vejo pessoalmente que nada acontece com o centro histórico. Então não sei o que vocês podem comentar sobre isso um pouco mais, assim, se for possível. Ou não. Agora não tem ninguém. Esse caderninho aqui é seu? Mas alguém quer perguntar? Se ninguém quiser, eu vou fazer algumas perguntas para mim também. Primeiro, ao pedido no começo do debate, pediram que a gente poderia falar um pouquinho a respeito dos parques. Então, se na mesa puderem falar sobre esse assunto, talvez seria bom. E também, um pouco, apesar dos debates serem bastante específicos, né, sobre cada uma das concessões ou projetos de venda de área mesmo, fica um debate transversal, né, que é um pouco o modelo de Estado, modelo de sociedade, e que parece que são mudanças que estão vindo muito rapidamente, de forma, como foi falado já, né, de forma misturada, em massa, para confundir realmente. Então, discutir um pouco também quais são as formas de participação, que alguns de vocês já deram algumas dicas, né, mas também já tentando puxar para o próximo debate, pensar como que a sociedade civil poderia se inserir nesse debate e pensar em formas de resistência até, né, disso tudo que está acontecendo de forma tão rápida. Oi, Carolina. Eu queria fazer uma pergunta para cada um sobre esse tema da possível confusão ou não de alguns conceitos. Acho que agora tem uma ideologia hegemônica a respeito, né, da solução pela desestatização, mas algum tempo atrás eu acho que havia a coisa estava mais matizada e tinha um debate que há uma diferença entre vender como ceder, permitir, né,
Ou seja, haveria uma certa diferenciação nas consequências, né, e na finalidade de cada uma desses mecanismos. Né. Eu, enfim, tenho uma avaliação minha, uma reflexão, mas acho que interessa a gente fazer esse debate neste momento, ainda que seja um momento em que essas coisas estejam misturadas e tudo tem o mesmo significado, porque eu acho que a gente tem que desfazer, talvez, uma certa reflexão, inclusive da esquerda, né, de imaginar haver ou não diferenciações entre essas medidas, como se fossem medidas que, enfim, estivessem levando a finalidades distintas, ou não, ou elas estariam levando as mesmas finalidades, a mesma natureza, que é justamente de mudar uma categoria de interesse público para uma categoria, né, de simplesmente tornar esse objeto público objeto de mercantilização e finalidades que não sejam derivadas, né, de uma dimensão programática. Então, assim, só uma pergunta a respeito de se vocês realmente têm posições sobre haver ou não diferenciação em cada uma dessas medidas, porque eu acho que isso é uma reflexão que a gente também tem que fazer do ponto de vista crítico da própria esquerda. Tem que apoiar nisso? Deixa dentro, sim. Só para tirar um pouco do zoom aqui. Se der a microfonia aqui. Bom, primeiro eu quero aproveitar algumas perguntas, que uma delas foi como romper a surdez seletiva, e a outra é como resistir, né? Por que a sociedade civil não se manifesta? Eu acho que esse tema tem uma questão subjetiva de fundo muito grande. Há quase um consenso tácito entre nós de que espaços com qualidade são os espaços mercantilizados, os espaços de consumo, né? A tal ponto que enfim, fazendo uma pesquisa com mulheres periféricas, outro dia eu usei esse exemplo, né? Vou usar ele de novo, falavam, eu não quero trabalhar em qualquer loja, nós falávamos, eu quero trabalhar em loja de shopping, né? O grande desejo seria de ascensão econômica e de imagem do trabalho para aquelas mulheres era trabalhar na loja do shopping, né? E a gente tenta convencer a população de que apropriar-se do espaço público é interessante, é livre, é muito mais possível, quando o desejo, a transformação subjetiva do desejo é mercantil hoje. Se vem, né, veem os espaços mercantilizados como os espaços desejados, né? E destruir isso é uma missão subjetiva muito complexa. Ela é muito complexa, muito difícil. Eu vejo ela como mais fácil de ser percebida a partir de quem não tem poder de consumo, né? Os mais pobres que não têm poder mesmo e que querem se apropriar dos espaços. Por isso que a gente investe muito, acredito muito nesses novos atores da periferia lutando por cultura, por apropriação de espaços. Eles realmente estão trabalhando uma chave menos mercantil e mais da apropriação desses espaços. Agora, muito difícil mobilizar a sociedade que não usa os espaços públicos e que vai no shopping e que não vê como um problema a mercantilização desses espaços públicos, parques, sejam eles mercadões, né? Gourmetização de vários mercados, a gente está vendo, porque podem consumir nesses lugares, né? Então a gente confunde aí interesse público com poder de consumo, né? Estou falando de coisas mais profundas, mas que eu acho que é muito difícil a gente mobilizar. Como é que eu vou mobilizar? Eu consigo mobilizar aquela pessoa que usa o parque que vai ser ameaçado, né? Agora, o que o André estava pedindo aqui é, por exemplo, no mercado tem espaço para troca de semente, tem espaço para trocas não mercantis, tem espaço para atividades que vão fazer
o nosso meio ambiente de forma maior, muito mais sustentável e não necessariamente envolvendo recursos. Né? Esse espaço não é visto como espaço de desejo. Como é que a gente vai mobilizar essas pessoas? Tem muita gente que não pode consumir. Eu acredito nesse público. Mas a gente também, os que consomem, precisam ver que eles estão limitando e restringindo o espaço dessas pessoas. E aí a publicidade, né? Esses espaços, para eles serem mercantis, eles têm que ser rentáveis, como o Gustavo estava colocando. Tem que ser interessante para o privado, ele tem que entrar para ter ganhos, lucros, profits, né? Para ser rentável, certamente ele vai passar por alguma mercantilização. Ou é cobrar ingresso, não dá para cobrar ingresso. Então não é, então se não é isso, vai ser vender sorvete gourmetizado, né? Tal, o coco, não sei o que, a pipoca cor-de-rosa, pipoca gourmet, né? Enfim, vai ser isso que vai ser, né? Então, isso restringe a possibilidade de algumas pessoas usarem esse espaço, diretamente não. Mas na prática restringe. Porque elas não podem consumir. Por que elas vão levar seus filhos se elas vão ter que ficar falando não para o filho? Não, olha filho, eu não posso comprar essa pipoca. Né? Então, isso são questões muito mais subjetivas que eu acho que vão aparecer aí e que vão tornando esses espaços necessariamente mercantis. E a luta deveria ser por espaços não mercantilizados, de maior acesso e que ampliam as possibilidades criativas aí das nossas relações. Falando um pouquinho dos parques, isso nos parques vai aparecer muito fortemente porque nem todos os parques são mercantilizáveis, logo nem todos são interessantes para o mercado. Logo, vamos fazer um pacote, com aquela coisa do pacote, né? Pacote que mistura tudo, né? Então, vamos misturar? O privado talvez não queira, não é que ele vai ter um super lucro com o Ibirapuera a ponto que dê para ele arcar, né, com outros parques não rentáveis. E aí pode acontecer o que a gente viu com a privatização da água em Manaus. Privatizou só as áreas rentáveis, o resto não privatizou e ficou caindo pelas tabelas em termos de qualidade, ou sem água, né, ou sem acesso ao bem, sem acesso ao interesse público. E os parques, então, vão criando outras formas de ganhar rentabilidade. Formas associadas à transformação do entorno. O que é, por exemplo, a gente estudou ali os resumos, né, no Highlight, que é um modelo que todo mundo faz, que é super legal, que é, eu possibilito construir mais com os recursos concentrados que eu obtenho com a venda desses direitos de construir, eu reinvisto nesse parque, construindo o parque, transformando o parque. Isso tudo tem que ser discutido com a população. Os efeitos que a gente viu nas experiências internacionais aumenta o valor da terra, aumenta o valor do aluguel, e aí quem está morando lá não consegue mais morar lá, e nem sempre o projeto do parque vai para o interesse do cidadão. Né? A gente viu no Highline hoje, os usuários não conseguem, o cidadão ali americano não consegue usar, virou um lugar turístico, né? Que a gente até fim de ano de turistas olhando as plantas, né, e tal. Vamos lá. Outra alternativa seria a iniciativa privada aportar recursos, né, com doações, com hábitos que não são típicos do paulistano nem do brasileiro, até porque a gente não vê aí os descontos fiscais que existem por trás desses processos que tem nos Estados Unidos. Então, tem muita isenção fiscal para quem doa, né, para interesse público, não é à toa que tem essas doações. E são doações que dirigem conteúdo também. Né? Eu posso doar para uma universidade, mas eu dou para um curso de finanças, isso acontece, né? E aí eu ensino que o mundo das finanças vai transformar o mundo, e aí quem que é da bandeira dos espaços não mercantilizados, seguindo essas lógicas, né? Então, e sim, Carol, tem muita diferença entre vender como CP permitir, a gente tem pouco tempo para falar sobre isso. Agora, a gente tem uma tradição sobre as terras públicas de fazer permissão, concessão, mesmo alienação, sem discutir o interesse público nesse processo. Então, eu não vejo, assim, só tenho contato de um amigo que trabalha na Câmara e fico sabendo
que vai ter renovação da concessão por 90 anos para o São Paulo, jogar futebol numa área de uma operação urbana de interesse público, a gente quer que seja outro naquele lugar. Então, como é que a gente vai monitorar esse caso a caso, que por mais que os instrumentos tenham diferenças, como eles são operados e geridos, está muito embaixo do pano e muito pouco ou quase nada hoje em dia conectado com a discussão do interesse público. O que eu quero para aquele lugar. O que eu quero para aquele lugar, em tese, a gente deveria, a mesa é para isso, né? Função social da cidade, da propriedade, a gente deveria discutir antes de fazer o pacote de vendas. O que a gente quer para os mercados? Eu quero ali gourmetizar todos eles vão ficar... Ou eu quero fazer venda de semente, troca de semente, né? E diminuir agrotóxicos, enfim, estimular a política de agroecológica periurbana de São Paulo. Cadê essa discussão? Era posteriori, né? Então, eu temo que a gente tenha ficado discutindo os instrumentos, quando a gente não discute a essência que está por trás desse processo. Então, vamos retomar aqui alguns aspectos. Como eu tinha comentado, o Programa de Agricultura Urbana e Periurbana, o PROAURB, desde 2004 prevê a concessão de terras para a agricultura urbana. Aí eu pergunto para vocês, e inclusive já é o referenciamento de todas essas áreas, quantas terras foram já concedidas para a agricultura urbana e periurbana nesses quase 15 anos? Nenhuma. Inclusive com redução dos impostos do IPTU para fins de agricultura urbana. Quanto se diminui o IPTU? Nada. Então, há belo discurso, belas possibilidades de concessão, mas na prática, o que nos mostra é que esses recursos, esses instrumentos, servem aos grandes investimentos, ao grande capital. Não servem para a produção da agricultura familiar, não serve para a agroecologia, não serve para a economia solidária. É um outro parâmetro da discussão. Se nós vamos olhar o que aconteceu nos terminais da Socicano, nos terminais das concessões dos aeroportos de Guarulhos e Viracopos, por exemplo, mais recentes, todos eles resultaram em produtos superpadronizados de alimentos, a mesma companhia vendendo e agiotando as franquias das redes, as mais diversas, e aí levando ao máximo o espaço de comercialização. Um quiosque no aeroporto de Guarulhos, numa casa do pão de queijo, custa R$130 mil o aluguel por mês. Então, são outras ordens de valores. Antes de conceder a gestão desses equipamentos, nós tínhamos que discutir por que ainda tem esse perfil de uso do mercado dos sacolões pelos permissionários que lá estão hoje. Nós temos, olha, até um estudo muito interessante para quem tiver interesse depois, 100 anos de oficialização das feiras livres em São Paulo. Há 100 anos, o Estado permite que o privado use o espaço público. Nós temos formas de fazer. Quantas feiras orgânicas, quantas feiras vocês acham que tem na cidade? Isso não pode ser que vocês leram. Tem 880 feiras na cidade convencionais. Quantas de orgânicos tem? 6. É desproporcional. Ou a gente muda de paradigma, ou a gente vai ficar gastando um tempo nosso aqui, tentando fazer ajustes na pontinha do sistema. Eu sou do mínimo da condição de concessão pública. Se ela vai existir, ela é para resultar uma irregularidade, uma desjunção que existe ali no sistema. Mas ela não deve ser a forma da relação do público e do privado. Ela é a exceção. Por exemplo, quando o Estado recebe por vários fatores um imóvel que é num condomínio, como é o edifício Andraus aqui na Praça da República, o governo do Estado tem um grande imóvel como se fosse o tamanho desse pavimento lá no 13º andar. Não é nada normal ficar pagando R$3 mil de condomínio. Esse imóvel pode ser vendido.
Agora, não pode o Estado se transformar numa imobiliária para o interesse da especulação do grande capital. Os imóveis que a gente está falando aqui desses PFs podem ser convertidos para centros de formação comunitários. A gente fala que a gente não tem no Brasil essa cultura da sociabilidade comunitária. Esses imóveis podem ser centros comunitários, podem ser cozinhas comunitárias, podem ser restaurantes populares. Esses imóveis podem ser parques com vocação para alimentação, por exemplo. É disso que a gente está falando. E por fim, para pensar um pouco os parques, é um escalado, está uma situação de abandono total. No máximo, quem faz a gestão hoje das imagens são as corridas, os exercícios fitness. Nós chegamos à situação esdrúxula, que é uma ocupação privada do espaço dos parques, que é para os grupos de treinamento, que eles pagam para um professor para se concentrarem no parque e fazerem exercício juntos. É uma coisa assim, só pode ser no Brasil, é muito nossa de casa. E nós olhamos os parques, nós não temos uma política de compostagem, o uso das podas para fins de adubo natural, nós não temos espaço de educação alimentar nos parques, nós não temos sequer, olha, vejam só, o Parque do Ibirapuera, que é essa menina dos olhos, há 7 meses está sem restaurante lá comercializando produtos. É só ir na Marquinhos lá, tem 7 meses, eles não conseguem fazer o termo de permissão de uso. Imagine então os outros parques que estão no conjunto da cidade. Então é essa discrepância que a gente tem ainda entre os grandes equipamentos que servem para a reprodução do capital e aqueles que devem responder ao interesse e à função social. E quanto ao esporte, a gente muito batalhou para garantir alguns elementos de favorecimento da cultura alimentar brasileira nos investimentos da economia solidária. A gente vê que tanto um discurso de economia criativa, de empreendedorismo, quando você chega, é uma padronização total. No máximo você vai ter uma briga, se aquela cerveja verdinha de garrafinha de vidro tem menos orgânico ou não, mas a Heineken no caso. Mas a gente nunca consegue uma discussão de empoderar os empreendimentos solidários. Você faz uma virada cultural, você não tem feiras de economia solidária nesse espaço que é a virada cultural, você não muda o paradigma, são sempre os mesmos. Então, eu sou por menos concessão, mais empoderamento da população, mais comitês gestores, mais conselhos de participação e, de fato, um Estado sob o crivo da sociedade. Porque se fizermos, como está rolando aí, um plebiscito para saber se faz ou não a concessão, nós vamos ouvir um sonoro faça a concessão. Porque hoje, na disputa hegemônica das narrativas, tem-se a ideia de que o Estado é coisa ruim. E eu, como servidor público, não podia falar o contrário, né? Eu vou defender a coisa pública. Falando um pouquinho das minhas terminais e da minha opinião, como foi solicitado, mais ou menos o que o André falou, a concessão precisa ser justificada, precisa ter um objetivo por que fazer, e não fazer porque dá custo como é a resposta dessa gestão para tudo. Até porque, pelo que a Paula falou, a solução não vai ser a solução inclusive, porque a prefeitura vai gastar para fiscalizar a concessão, fazer uma gestão, acompanhar. Os custos não vão ser concedidos, não é mágica, não é nenhuma solução fora do mundo real. E, inclusive, falando um pouco do que o Fernando falou, por que eu não vou direcionar o lucro do bilhete único para subsídio da tarifa? Simplesmente porque o lucro desse bilhete único esperado é de 100 milhões, e a tarifa está no subsídio de 5 milhões, mostrando que não vai resolver o problema, não se consegue para resolver esse problema. Você consegue se você quiser atingir algum objetivo específico para o terminal, ou para um parque específico, ou para algum mercado específico, claro, considerando aquilo que eu acabou de falar. Então, por princípio, esse modo de concessão, na minha visão, e até no IDEC em outras ações que ele insiste, está errado, porque você não resolve esse problema de custo tributário, fiscal, concedendo. No caso dos terminais, é um pouco também do que eu falei, de que além de estar resolvendo o problema fiscal com concessão que não faz sentido, está sem nenhuma das diretrizes mínimas esperadas.
O André são os livros para Mercadões, para terminais tem vários outros, de melhorar acessibilidade, tem, enfim, cadeira, ter banheiro reformado, tem informação do usuário, tem painel de informação do usuário, tem informação da prefeitura, não só do servidor do usuário, mas canal de comunicação, tem atendimento, enfim, podia ter milhões de coisas que poderíamos usar na concessão para melhorar o terminal. Não está citado nem no mínimo, está citado no processo de concessão. E corrobora um pouco o medo que o André falou, de como esse senso comum está tão difundido, pelo menos aqui em São Paulo, com bastante força, de privatizar, de que o poder público não sabe fazer. De fato, o plebiscito talvez tivesse uma solução errada, não coerente com o que está discutindo aqui, mas eu acho que o mínimo de discussão que eu colocaria, para as pessoas pensarem, enfim, discutir cada um dos pontos, teria espaço na TV para se discutir, isso seria interessante. É uma solução melhor, é óbvio que a resposta talvez não seja o ideal, mas o trabalho pouco que a universidade fez de mostrar o que vai ser impactado no seu bairro, na sua praça, no seu espaço público, no seu mercado, na sua feira, talvez, enfim. Daria para a gente fazer uma discussão que não foi feita e que a prefeitura nem quis fazer, porque o foco da prefeitura era a questão social, não a questão da qualidade de todos os serviços. Então, por princípio, a discussão está bastante enviesada, bastante errada, bastante fraca, e o plebiscito seria, pelo menos, uma esperança aí de discussão. Bem rapidinho, que eu sei que a gente assistiu ontem, quais formas da sociedade se engajar com relação a esse debate de proteção de dados pessoais. Tem duas campanhas. Uma campanha a nível federal, do projeto de lei que está sendo discutido na Câmara dos Deputados e outro no Senado, que é Seus Dados São Você. É uma campanha tocada pela Coalizão de Direitos na Rede e vários coletivos, centros acadêmicos de pesquisa, entre outros, fazem parte. Seus Dados São Você. A nível local, tem uma outra campanha encabeçada pela própria Lavis, que é Suas Cidades, Seus Dados. Tem um projeto de lei modelo que você pode replicar em qualquer município, qualquer cidade, que seria também uma lei para trazer essas garantias para o cidadão e deveres para o município. Com relação à última provocação, como que a gente faz para reverter essa premissa? Eu acho que a gente pode apostar que essa tecnologia ou essa digitalização seria a panacea para todos os nossos problemas. Do que a gente adianta a gente digitalizar o serviço de acesso ao transporte se a rede ainda vai ser deficitária? Do que a gente adianta coletar mais dados sobre a rede pública de saúde se ainda assim os hospitais e a rede de toda a assistência ainda vai continuar sendo deficitária? Eu acho que a gente pode apostar em sim, e utilizar essas tecnologias da informação para gerar mais inteligência, mas desde que isso seja combinado de você tratar a doença na sua causa e não nos seus sintomas. E nesse sentido, o que a gente espera de uma cidade que realmente seja inteligente, seja você combinar todas essas iniciativas e, mais do que isso, você chamar parcerias públicas ou privadas que você empodere o cidadão com o controle das suas informações pessoais. É isso que a gente espera. Se hoje a sua cidadania e você é cada vez mais radiografado, digamos assim, com relação aos seus dados, o que você espera da sua cidade é você ter um controle e práticas mais legítimas com relação ao uso e à coleta dos seus dados. Só para apresentar rapidinho, mostrando mais uma ação da proposta sobre o que conceder e o que não conceder. A gestão da forma vai conceder para investir em educação, saúde, habitação e mobilidade. Só que ela está concedendo os 4 itens de mobilidade e na campanha o Vale vai conceder faixas de ônibus e ciclovias. Eles têm também na cidade hoje, no Brasil, calçada sobre a dificuldade do privado fazer também. Então, bom, acho que o princípio dele de mobilidade vai conceder todos os itens de mobilidade que a cidade tem. Bom, só para concluir o todo, eu acho que pese ser isolador da discussão, né, porque a gente está falando de muitos problemas e poucas soluções para enfrentar isso, acho que a gente tem que entender alguns caminhos. Eu, particularmente, não sou contra concessões e alienações, desde que bem estudado e com um fim muito claro.
Né? O problema é que a gente tem uma carência violenta de política pública a médio e longo prazo, e por sermos órfãos dessas políticas, nunca temos nem pai nem mãe da política pública, nunca temos isso, a gente fica tentando combater qualquer questão que venha nesse sentido. Mas, se você dissesse que a contrapartida de um mercado era a promoção de espaços, incentivo a feiras de orgânicos, aprendizes de agricultura familiar, etc., acho que a gente teria um ponto de convergência para defender e construir uma política. Se eu dissesse que a questão do futebol, a cultura intangível tivesse, que é a torcida, as torcidas, tivesse inserida na garantia dos seus espaços nessa nova concessão, a discussão seria outra. Se a gente dissesse que a qualidade dos terminais e dos dados ajudariam a melhorar as viagens, a eficiência do trânsito da mobilidade, a discussão seria outra. Como a gente não tem política pública para nada disso, a gente vai continuar não tendo, pelo visto, a gente fica combativo nessa questão. Tá? Então, acho que o problema não é crucificar o instrumento ou não. Acho que a Carol falou da diferença dos instrumentos, das medidas. Acho que nesse momento não tem diferença, porque todas elas vão privar o interesse público. Acho que essa é a coincidência. Em tese, elas têm muita diferença. Né? Você não aliena no serviço público, você aliena uma propriedade. Eu quero vender o AMB. Então vende para quem pagar mais. Para de botar regra, que tem que ter isso, vende pronto a base do serviço. Será que o município tem que fazer esse serviço? Eu quero alienar o autódromo de Interlagos. Então aliena. E para de dizer que vai ter que ter autódromo, que vai ter que ter pista. Aliena como uma propriedade. Né? Tenha clareza do que você está fazendo. E não confunda. A concessão não. Você mantém o serviço e você outorga esse serviço a um terceiro. Mas do jeito que nós estamos hoje sem política pública, tudo leva a mesma coisa. A nós não temos nada. Então acho que essa questão é um pouco que a gente está combativo aqui, porque a gente sabe que tudo isso vai ser para fazer negócio privado, vai ser para incrementar o caixa do público, não sei para quê, porque não está claro para quê também, é ter veras genérico, habitação de saúde, deveras. Quantas unidades de habitação com ocupação social vão fazer? 120 mil? Tá bom, vamos discutir se a gente quer 120 mil unidades. Ou se vamos dividir isso com creche, escola, mercado. Mas não temos números, não temos o que fazer, não temos a política pública. E isso cai no próximo governo, vai pressionar isso, vai começar a cair isso, porque se a gente vai construindo a não cidade, a gente fala de cidade inteligente, a gente não tem nem cidade, eu brinco, eu falo, a gente não tem nem sítio, que sai mais sítio, porque a gente não consegue atingir o interesse do cidadão, de por que a gente se organiza em aglomerações urbanas que a gente chama de cidade. A gente está longe disso ainda. Tristemente parece cada vez mais. Mas temos que ter essa reflexão, na minha opinião. Nós temos que continuar defendendo, temos que continuar tentando construir alternativas. Aí a maneira de combater isso que alguém perguntou é continuar discutindo com os diferentes, não com os iguais. Né? Essa discussão é muito boa, mas deveria um contraponto. A gente tem que ter contraponto, né? Para a gente enriquecer a discussão e equilibrar a discussão. Então, acho que é uma maneira que a gente tem de colocar. Essa coisa de passar o microfone para a gente pega. Não, só uma observação em relação à fala do Gustavo, que tem uma coisa que está nos preocupando muito. Sim, a gente não tem alternativa, a gente não consegue achar propostas alternativas. Parece que está dado pelo mundo de que vender, conceder, parcerias público-privadas é a única solução. Aí eu tenho ido estudar onde o mercado é forte, que tem justamente esse discurso. Tudo bem, eu faço o mercado gourmet, mas eu deixo um espaço para a agroecologia. Né? No caso, eu estudo empreendimentos de luxo que produzem habitação de interesse social. Sim. Só que, na hora que você vai lá ver, é muito menos habitação, a empresa aumentou, e quem estava no entorno saiu, mudou a forma urbana, mudou a imagem da cidade, essa coisa de eu dou a rentabilidade, compenso, tem habilitado os interesses sociais para justamente o mercado poder abrir frentes de mercado. Então, a gente está usando o interesse público para poder gourmetizar algo. Ah, não, te dou aqui, ó,
aqui uma bancada chutando aqui, né? Exagerando no exemplo, lógico, para vocês entenderem a história. Então, o que seria uma alternativa? Não ter a área luxuosa e fazer diretamente a habitação de interesse social, tá? Com que recurso? Vamos fazer uma conta ao contrário? O que o poder público gastou para aprovar aquele lugar, luxuoso? Isso nos demanda estudos e trabalho. O que a gente tem feito hoje, a gente defende do que chega, né? Sem desenvolver modelos. Então, tem razão, a gente precisa ir atrás de alternativas. Se vocês conhecerem espaços alternativos, por exemplo, parques, a gente vai olhar o Central Hall em Berlim, ele foi inteiro apropriado, ele não foi nada mercantilizado, eles se recusaram a fazer uma transformação urbana. Isso, para mim, é uma alternativa. Se eles existem, cadê? Né? Vamos tentar fazer e estudar esses temas. Eu convido vocês a nos ajudarem nessa missão. Voltando para o tarde, alguém mais tem alguma pergunta? Um convite, Tem pergunta? Eu acho que eu fiquei pensando em fazer um contraponto aqui, sabe? Mas não vou ter tempo para fazer um contraponto. Eu tentei trazer um pouquinho de alguns contrapontos semana passada no debate, e eu acho que tem uma questão que também está colocada, que assim, o Estado precisa da iniciativa privada, e ele contrata com a iniciativa privada para fazer todas as suas atividades. No fundo, as PPPs e as concessões, elas aparecem como um modelo de contratação que tem algumas vantagens, né, nessa interação com a iniciativa privada. A questão é, desde que, né, se respeite uma série de processos e que essa interação aconteça de uma maneira transparente, a considerar, né, uma série de interesses que não são previamente conhecidos necessariamente pelo poder público, né, e por isso a importância da interação com a iniciativa privada. Então, eu também acredito que no modelo que a gente tem que continuar fazendo essa disputa. Então, né, tem uma lei autorizativa, a gente tem uma bagagem da sociedade civil que pode ser que esteja ou não, né, na seara pública, e a seara que está, ela vem sendo pouco ouvida, né, não é só o conselho ligado à segurança alimentar, a gente vê que os conselhos da cidade não estão sendo ouvidos e consultados, e tem uma bagagem não só institucional, mas de conteúdo, de produção daquilo que já foi feito. Então, agora, acho que tem uma questão que a lei prevê consulta e audiência pública. O fato de prever consulta e audiência pública significa que o processo está restrito à consulta e audiência pública. E acho que essa é uma disputa que tem que ser feita caso a caso mesmo. O poder público não respeita formalmente o processo participativo. Ou ele está lá para ouvir quem pode contribuir com esse processo, ou o processo é falho e ele está sujeito a uma série de impugnação nos órgãos de controle. E acho que tem que estar todo mundo preparado para fazer esse movimento nos locais onde ele pode acontecer. Então, no fundo, resumindo, eu acredito que é um modelo que pode funcionar desde que, né, uma série de preocupações estejam na seara pública, que é o que a gente não vê acontecer. A gente, semana passada, trouxe parâmetros internacionais de como fazer melhores e piores projetos de PPP, porque, no fundo, eles são adotados no mundo inteiro com melhores e piores práticas a partir dessa interação. Como a gente tem um histórico de interação muito pequena, né, de área pública reduzida, onde também o poder público é tomado pelos interesses privados. Isso no contrato do PPP, no contrato de 8666. Você vai ver quem fornece alimento para São Paulo há 15, 20 anos é a mesma empresa, do grupo econômico é a mesma. Então, assim, né, dentro dos modelos de justiça, está na seara pública. Pelo menos aqui a gente consegue tentar trazer para um cenário de transparência e de participação e usar isso
para melhorar o processo e tentar ter melhores resultados. Então, só para fazer um convite, já há algum tempo temos discutindo alimentação e o direito à cidade, tentando buscar essa aproximação temática. Em 2011, teve um encontro de segurança alimentar e desenvolvimento urbano, em nível nacional, resultou em algumas propostas. E agora, nós vamos fazer em novembro um segundo encontro que busca estabelecer essas conexões entre vários temas. Vai ser aqui em São Paulo, o Conselho está participando. É bem importante que os arquitetos, grupos especialistas do tema se apropriem também dessa nossa discussão. E, por fim, enquanto modelos, uma sugestão é a gente analisar o que foram as organizações sociais de interesse público, as OCIPs ou as OS na gestão de serviços na área da saúde, assistência social, cultura, e nós vamos ver que podemos corrigir os erros de agora. Se olharmos o que há 20 anos tem acontecido com as OS, e a gente já sabe que esse modelo não é tão benéfico para a garantia de saúde, de assistência social e sanidade. Gente, eu queria também fazer mais um convite que esse ciclo de debates continua na semana que vem. E justamente a ideia é discutir modelos alternativos para São Paulo. Vai ser realizado na Câmara, no mesmo horário, com vereadores. Então o debate vai ser quente. E é isso.